Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje começar a nossa última meditação do Salmo 19, ou Salmo 91. O áudio está limpo, muito bom, muito obrigado. Então vamos lá hoje fazer a nossa última meditação sobre o Salmo 91, ok? E depois a gente vai abrir para perguntas. Minha esposa está aqui hoje comigo, Marilena está aqui do meu lado para me ajudar nessas questões das perguntas. Eu acho que vocês já perceberam que tem um toque diferente aqui, uma plantinha aqui, outra plantinha ali. Ela já deu um toque diferente aqui no ambiente. E é sempre bom, né? Vamos lá então. São os 3 últimos versos do Salmo 91. Eu vou lê-los e depois a gente vai trabalhar em um por um, tá ok? Verso 14, 15 e 16 do Salmo 91. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Porque conhece o meu nome, eu o protegerei. Ele clamará por mim e eu lhe responderei. Estarei com ele na aflição. Eu o livrarei e lhe trarei honras. Eu o satisfarei com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o final do cântico de Moisés, que está no Salmo 91. Existem algumas situações aqui nesse salmo que precisam ser observadas por nós. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo um vídeo que a internet está querendo bagunçar, né? Deve ser a minha. Choveu muito aqui e está meio ruinzinho. Eu preciso que só vocês me deem esse feedback aí, se vocês estão ouvindo, se vocês não estão ouvindo direito, se está cortando, se está tendo problema com sync. Nós somos em 8. Vamos lá então. Como eu estava dizendo, antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo onde um rabino, lá eu não sei o nome dele, não aparece o nome dele, ele fez uma explanação e depois abriu para perguntas. E uma determinada pessoa, por nome Abraão, perguntou a ele por que havia acontecido tanta desgraça com o povo judeu se Deus era bom. E esse homem disse que não acreditava em Deus, que não tinha nenhum tipo de religiosidade, que não era religioso. E ele interrogou o rabino com 2 perguntas. Por que os judeus estavam sofrendo tanto no mundo e por que haviam passado pelo holocausto se Deus era tão bom? E aquele rabino, como todo bom judeu, fez um negócio. Qual foi o negócio? Ele responderia de forma direta àquele homem, e aquele homem que não tinha religião alguma, que não acreditava em Deus, passaria a ser um judeu de fato, se converteria ao judaísmo. E ele leu para aquele homem Deuteronômio 28, onde fala das bênçãos e das maldições. E depois ele mostra lá, eu tive a oportunidade de ir conferir isso. No capítulo 31 do livro de Deuteronômio, nos versos 16, 17 e 18,
Deus fala a Moisés o que vai acontecer com o povo, porque ele está abandonando o povo, porque o povo o abandonou. Ele vai exterminar com o povo se o povo o abandonasse. E a partir do nome Moisés, que é Moshe, são 3 letrinhas, Mem, Shin e Rei. A partir dessa última letrinha do nome de Moisés, o Moshe, o rei, ele conta 49 letras e começa de 49 em 49 letras, ele monta a palavra holocausto em hebraico, que não me lembro agora qual é. E naquele trecho onde Deus diz castigar o povo, boa noite, Christian. Naquele trecho onde ele diz castigar o povo, está escrita a palavra holocausto. É algo absurdo para um livro que foi escrito 3.000 anos antes, um trecho que foi escrito 3.000 anos antes da década de 40, 30, 40, quando se deu o advento do nazismo. 6 milhões de judeus, um pouco mais de 6 milhões de judeus. E até esse número, o número 6, ele tem uma importância muito grande. Por que eu estou falando tudo isso antes de nós entrarmos nesse verso aqui, nesses 3 versos? Porque ele está dizendo o seguinte: serão resgatados por Deus aquela pessoa que tiver 3 tipos de atitudes em relação a Deus. A primeira atitude é amá-lo. Eu já falei aqui, eu vou preparar um estudo gravado ou uma live para falar sobre o amor. O amor não é um sentimento, o amor não é uma atitude, o amor é um comportamento. Comportamento é a união de várias atitudes. Nós encontramos muitas dessas atitudes lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor. E aqui Deus está dizendo o seguinte: porque Ele me ama. Quem é Ele? Aquele que está debaixo da minha asa, aquele que está debaixo das minhas penas, aquele que está morando na minha casa, aquele que na hora do sufoco corre para mim, aquele que está perto de mim, aquele que me procura nos bons e nos maus momentos, e não só nos maus momentos, aquele que faz de mim o seu abrigo. Ele me ama, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Vai me resgatar de quê? Vai resgatar você de quê? Vamos lá, vamos voltar aqui. Dos terrores da noite, verso 5 e verso 6, da flecha que voa de dia, da praga que ronda a escuridão, do açoite que traz a destruição. Isso aqui são figuras de linguagem que também se referem a pessoas. Pessoas que tentam nos destruir. Correto? Pessoas que usam de todo tipo de artifício para se darem bem na vida em detrimento da justiça. Tá? Existem pessoas que se autoproclamam cristãos, evangélicos, filhos de Deus, salvos, etc, 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 mas são pessoas peçonhentas, são serpentes, como ele diz aqui, são leões, são pessoas nocivas a nós. E são dessas pessoas e dos problemas que elas nos causam, dos nossos eventuais desvios de rota, que Deus vai nos resgatar porque nós o amamos. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Se você tiver a curiosidade de buscar, vai na internet. Se você não tiver uma Bíblia, não tiver afinidade ou facilidade, intimidade com o texto bíblico, vai na internet, coloca no Google Deuteronômio 28.
capítulo 28, e leia. Na segunda parte do capítulo, quando Deus está falando das maldições, leia aquilo lá e se pergunte se Deus é bom. Porque se você ler só a primeira parte, você vai dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus é fantástico, que Deus é joia, que Deus é tudo de bom. Mas se você ler a segunda parte, você vai dizer que Deus não é bom, que Deus é mau. E eu digo sempre o seguinte, Deus não é bom e Deus não é mau, Deus é Deus. Ele faz o que precisa ser feito. Quando Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ok? Esse Deus a quem nós amamos é quem nos resgata. Não existe nenhum outro ser que nos resgate. E eu confesso a vocês que eu não quero entrar em determinadas polêmicas teológicas quando eu faço essa afirmação que não há nenhum outro ser que nos resgate a não ser Deus. Correto? A segunda coisa que nós temos que entender, o segundo porquê. Porque Ele conhece o meu nome, eu o protegerei. Conhecer o nome de Deus significa que você está buscando a Ele. No livro de Provérbios, um dos livros que faz parte do conceito de verdade, um dos livros sagrados dos judeus, que foi traduzido para nós como Velho Testamento, é o Tanar. Tanar, o nome Tanar, é feito por 3 letras. Essas 3 letras representam 3 tomos, 3 coleções de livros. O T é de Torá, o N é de Neviim, profetas, e o Raf é de Ketuvim, que são escritos. Os 3 primeiros escritos são conhecidos como os livros da verdade, que são Salmos, Provérbios e Jó. Conhecer o nome de Deus significa que você busca a verdade que te protege. Aqui no verso 4, no final do verso 4, ele diz assim: Ele estará debaixo das minhas asas e encontrará refúgio, e a sua verdade é escudo e proteção. Nós precisamos buscar a verdade, principalmente nos dias de hoje, onde existem tantas mentiras sendo contadas pela internet, principalmente pela internet. O sujeito acorda achando que o mundo acabou, que um ator morreu, que uma pessoa morreu, ele vai no perfil dele, ou ele vai no WhatsApp dele, e ele digita alguma coisa dizendo que o fulano morreu, que o Beltrano morreu, e aquilo é espalhado numa velocidade incrível. Você quer saber a velocidade e abrangência que a internet é capaz de fazer? Com quase toda certeza, vocês que estão me assistindo, estão em de 2 a 3 grupos, né? Fazem parte de 2 a 3 grupos. Eu faço parte, acho que de uns 4 grupos. Faça a seguinte experiência: pegue uma notícia e coloque nessa notícia, por favor, que seja uma notícia verdadeira, tá bom? E coloque no meio dela uma palavra ou uma frase que você vai identificar quando essa notícia volta para você. E logo cedo você posta essa notícia em um dos grupos. Com quase que absoluta certeza, antes do final da tarde, essa notícia vai voltar para você em outro grupo. Ela já fez a volta praticamente no mundo todo e voltou para você em um outro grupo. Se for a sua notícia, você vai identificar. Eu estou falando para você porque eu já fiz isso. Peguei uma postagem no Facebook, que era uma postagem verdadeira,
reescrevi a postagem, coloquei uma assinatura gramatical minha e coloquei num determinado grupo. No final da tarde, essa mensagem voltou para mim, em outro grupo. Eu estava no outro grupo quando alguém que eu não conhecia postou essa mensagem. E por que eu estou dizendo para vocês? Nós precisamos nos guardar das mentiras através da verdade. E o apóstolo Paulo diz que a tua palavra é a verdade. Se não me engano, é o apóstolo Paulo que fala isso. Que a tua palavra é a verdade. O que é a palavra? É aquilo que é falado por Deus. O que é falado por Deus? É o que está escrito aqui, gente. É o que está escrito aqui. Eu estou preparando uma série de meditações também, não sei se um estudo, não sei como é que eu vou preparar isso, sobre como é que você pode começar a ler a Bíblia, como é que você pode, quais são os primeiros livros que você poderia começar a ler para encontrar a verdade, para encontrar as coisas boas que esse livro pode trazer para você, o equilíbrio que ele pode trazer para você. O segundo porquê, eu volto a repetir, porque ele conhece o meu nome. Essa Bíblia aqui que eu tenho é uma Bíblia de tradução diferente das tradicionais. É uma Bíblia que é chamada de Bíblia judaica. Ela foi traduzida por um judeu messiânico, um americano judeu messiânico, chamado David H. Stern. E aqui o nome de Deus não é Deus. Deus é um substantivo, uma palavra substantivada. Aqui ele chama-se de Adonai. No Tanar, ou na Torá, ou na Bíblia hebraica, traduzida para o português, ele é chamado de o Eterno, de Elohim. Porque nós não sabemos o nome dele. Na verdade, até sabemos o nome. Aquelas pessoas que estudam sabem o nome, mas não podem pronunciar o nome dele, de tão santo, de tão puro, de tão poderoso que é o nome dele. Mas se você conhece o nome dele, de Deus, do Criador, eu estou falando do Criador, não estou falando de nenhuma criatura, eu estou falando do Criador. Se você conhece o nome dele e você clama por ele, que é a terceira coisa aqui, clama por Deus, clama pelo nome dele, chama por ele, ele vai resgatar, vai proteger, vai responder. Versículo 15 começa assim: ele clamará a mim e eu lhe responderei. Eu não sei se existe coisa pior do que a gente perguntar alguma coisa de alguém e a pessoa não responder. Eu não sei se existe coisa pior do que a gente tentar falar com alguém e alguém não dar atenção para nós. Se isso é muito ruim no campo humano, aqui embaixo, você imagina isso no campo divino. Você clamar por socorro quando não há mais para quem clamar e aquilo ou aquele que você identifica como o divino, como o seu Deus, como a sua divindade, como o seu protetor, não lhe responde. Fica em silêncio. E o que eu entendo aqui, no meu pouco entendimento, e eu não estou sendo nem um pouco usando de falsa modéstia, eu estou sendo realmente honesto, no meu pouco entendimento da Bíblia, eu vejo que Deus não nos responde porque, primeiro, nós não o amamos. Segundo, nós não conhecemos o nome dele. Nós confundimos tudo, nós transformamos o Criador em criatura. E nós perdemos a noção de quem é ele. Ele é o Todo-Poderoso. E nós temos que ter medo dele, como diz aqui no verso 8, que quando os ímpios, quando aqueles que fazem mal para nós forem punidos, nós temos que manter os olhos abertos e ficarmos de cabeça baixa, sem zombarmos daqueles que estão sendo punidos, para que a ira de Deus
não se volte contra nós e não nos puna no lugar deles. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério, extremamente grave. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Porque conhece o meu nome, eu o protegerei. Ele clamará a mim e eu o responderei. É simples isso. É muito simples. É muito... Eu não tenho outra palavra para dizer senão simples. É realmente muito simples. Tá bom? E ele termina aqui dizendo no verso 16 o seguinte: eu o livrarei e lhe trarei honras. Melhor, desculpa. No final do verso 15. Estarei com ele na aflição. Esse é um dos versos talvez mais importantes desse salmo. Eu estarei com ele na aflição. Algumas teologias, alguns líderes religiosos pregam a inexistência de aflição para aqueles que confiam em Deus. Esse sujeito aqui habita na casa de Deus, mora na casa de Deus, dorme na casa de Deus, é protegido por Deus, Deus o livra, Deus dá poder a ele para enfrentar os inimigos, Deus faz um monte de coisa por ele, Deus socorre ele, Deus protege ele, Deus ouve o clamor dele e ainda diz assim: eu estarei com ele nas aflições. Deus não livra ninguém de aflição, gente. Nunca livrou e nunca vai livrar. Porque as aflições são aquilo que nos fazem fortes, que nos fazem crescer. Os perigos são aquilo que nos dão coragem. Os abismos são aquilo que nos dão equilíbrio, que nos tiram a vertigem do alto. Deus nunca vai livrar um filho seu de problema. Não livrou Jesus, não vai livrar o Alexandre. Não vai livrar a Marilena, não vai livrar a Ellen, né? Não vai livrar a Elda, não vai livrar a Ruth. Não vai livrar. Não vai livrar. Deus nunca vai livrar ninguém de problema, nunca vai livrar ninguém de tribulação. Deus não vai livrar ninguém da peia. Não vai livrar, mas ele vai estar junto, eu estarei com ele nas aflições. Por que Deus vai estar com a gente na hora do problema? Porque a gente mora na casa dele. Porque nós clamamos por ele, porque ele está conosco, porque ele manda que seus anjos nos protejam, porque ele nos protege, os anjos nos levam pela mão e nós não pisamos nas pedras, nós não caímos nos buracos, nós não estamos à mercê da vida, do mal, mas nós estamos na vida. Então, assim, não há a menor possibilidade de Deus livrar as pessoas do mal. Está escrito aqui: eu estarei com ele na aflição. Só que vem com a recompensa. Olha só. Eu o livrarei e lhe trarei honra. O que significa isso? Você passou por problema, você foi humilhado, você foi açoitado, você passou por uma série de dificuldades. Tá. Deus vai livrar você e vai te dar honra. Qual que seria uma honra interessante aqui? Você vai ser o dono do pedaço. Não é que diz aqui, que a gente estudou ontem? Você vai pisar num leão, você vai destronar o leão, você vai exterminar os leõezinhos, você vai matar as serpentes, aqueles que te cercam, aqueles que fazem barganhas, para ficarem no poder, para ficarem sujando o teu nome, para ficarem caçoando de você, para ficarem te perseguindo. Tenha certeza absoluta, meu querido, você que está me assistindo, tenha certeza absoluta. Essas pessoas vão pagar, vão cair de cara no muro. Você só não pode ficar rindo. Você está me ouvindo? Porque é bíblico.
todo mundo que persegue os protegidos de Deus entra pelo cano. Simples assim. Simples assim. Só que não pense que por causa disso você vai ser... você tem algum poder como sendo filho de super-homem. Né? Nada me atinge. Lembra do Bate-Fino? Lembra do Bate-Fino? Né? Suas balas não me atingem, minhas asas são como uma couraça de aço. Não funciona, querido, com Deus. Você vai apanhar. E tem uma coisa clara aqui, no final do verso 6. Você não vai ter medo do açoite que traz a destruição. Não é que você não vai ser assaltado e não vai ser destruído. Você não terá medo do açoite que pode te destruir ou que até te destrói. Você não terá medo disso. É diferente. É diferente. Completamente diferente. E ele finda dizendo o seguinte: eu o satisfarei com uma vida longa. O meu entendimento, a minha interpretação a respeito desse verso aqui, que Deus vai nos satisfazer com vida longa, nos ou nós quem? Aqueles que estamos debaixo das asas dele, debaixo da proteção dele, que mesmo na hora do sufoco procuramos por ele, que mantemos o olhar no bem, que não perdemos o foco do bem, que mantemos o nosso coração puro, que damos graça em tudo. Podemos ficar com raiva? Claro que podemos ficar com raiva. Existem situações que fogem ao nosso controle, nós podemos ficar com raiva. Isso é completamente normal. Agora, não deixe de agradecer pelo que acontece. Hoje eu recebi um vídeo, e eu vou terminar, comecei falando de um vídeo e vou terminar falando de outro vídeo. Recebi um vídeo do meu pai, de uma entrevista da BBC Brasil, com talvez, se não o único, um dos únicos judeus brasileiros. Ele nasceu lá em São Paulo, no bairro do Bexiga, e ele esteve preso em Auschwitz, na Alemanha. Velhinho. Eu acho que ele já morreu. Né? Se o meu pai tem 87, esse homem foi preso em 39, meu pai tinha 7 anos, né? Ele tinha 13 anos quando foi preso, meu pai tinha 9. Meu pai tinha 7, em 1939, quando ele foi preso, quando a família dele viajou. São 13 para 7. 7 anos, 6 anos. Meu pai tem 88, esse homem deve ter 96, 94 anos, né? Esse homem de 94 anos foi um brasileiro nascido no bairro do Bexiga, lá em São Paulo, que foi para Auschwitz. O pai morreu, a mãe morreu, os irmãos morreram, a tia morreu, foi tudo queimado. Câmara de gás, queimado, incinerado, e ele ficou vivo. E ele diz o seguinte: eu aprendi a dar graças. E aqui Moisés está dizendo o seguinte: Deus vai satisfazer aqueles que passaram por todas essas provações com uma vida longa. É como se o tempo que você passou sofrendo, Deus riscasse da sua vida e falasse: bem, vamos ao seguinte, ele passou 10 anos sofrendo, ele teria que viver até os 80, eu vou dar mais 10 de bônus para ele, porque ele passou 10 anos sofrendo. Isso é uma conta até ridícula, mas eu penso que pode ser assim, que Deus pega os anos que você sofreu, os anos que nós não passamos bem, os momentos que nós não passamos bem, e multiplica isso e coloca lá na frente. Porque ele está falando aqui: eu satisfarei, eu vou satisfazê-lo com uma vida longa. Agora, não é uma vida longa doente, é uma vida longa saudável. Esse homenzinho, esse velhinho, esse judeu brasileiro, ele faliu no plano Collor e hoje ele é consultor de uma empresa química. Com 90 e poucos anos ele vai todo dia para o trabalho. Deus o está satisfazendo com uma vida longa.
E o último verso, ele diz o seguinte: e eu lhe mostrarei a minha salvação. Jesus é o agente da salvação. Jesus é a pessoa que pagou todas as dívidas de toda a humanidade, daqueles que existiram antes dele, durante ele e depois dele. Jesus é o agente da salvação. O Salvador, aquele que opera a salvação, é o Criador, é o Pai, é Deus. Para sermos salvos por Deus, precisamos estar nele, confiar nele, dormir nele, amanhecer nele, andar com ele, ser guiados por ele, se errarmos, voltarmos para ele, ver os nossos inimigos sendo castigados com reverência. Somos livres dele, por ele, clamamos pelo nome dele, conhecemos o nome dele, amamos a ele e dedicamos a nossa vida ao Filho que nos salva, que é o agente, que é o instrumento da salvação de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho, o primogênito, aquele que nasceu primeiro, para que todo aquele que nele cresce no Filho, não morresse, não perecesse, não minguasse, não fosse exterminado, mas tivesse a vida eterna, fosse salvo e vivesse para sempre. Essa vida aqui que ele está falando não é a vida eterna, é a vida longa aqui, uma vida boa aqui. E ele termina dizendo, e eu vou mostrar a minha salvação a ele. Eu espero que essas 4 meditações tenham sido esclarecedoras para você, porque foram esclarecedoras para mim. Sempre é, estudar a Bíblia sempre é esclarecedor. Quando eu estudo a Bíblia, eu risco a Bíblia inteira. A Lena está vendo aqui como é que está a minha Bíblia toda arriscada. E eu estudo fazendo isso. Eu sei cada rabisco desse aqui. E eu espero que tenha sido abençoador para você como foi para mim. Tá bom? Deus abençoe a todos e que vocês possam meditar sobre isso. Tá ok? E agora eu quero abrir para que vocês façam perguntas. Alguma dúvida? Já tem uma aí? Opa! A sua. Marilena tem uma pergunta aqui. Pode fazer, meu bem. Porque na oração do Pai Nosso, que foi Jesus que ensinou na oração do Pai Nosso, sim, ele fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. E eu acho que ele mesmo também diz, em outro verso da Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá, Marilena está perguntando aqui por que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, o mal e a aflição, né? não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E uma outra passagem, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Não desistam, não se entristeçam, porque eu venci o mundo. Então vamos começar as respostas. Primeira coisa. Ser tentado, ninguém é tentado com coisa ruim. A gente só é tentado com coisa boa. Né? Ninguém é tentado para comer aquilo que não gosta. Só é tentado para comer aquilo que gosta. Ninguém é tentado a pegar aquilo que não presta. Só é tentado para pegar aquilo que presta. Cair na tentação é ceder ao encanto. Cair na tentação é aceitar que aquilo pode ser feito. Não nos deixes cair na tentação, não nos induzas
existe uma tradução que é muito pesada, digamos assim, que ela diz assim: não nos induzas, não nos leves à tentação, não nos apresentes à tentação, mas livra-nos do mal. O mal, gente, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Algumas vezes as tentações, elas são necessárias para que nós nos aproximemos de Deus. E eu quero usar o exemplo de Jesus. Quem foi que levou Jesus ao deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Para ser tentado ser tentado por quem? Pelo mal. Né? Ele foi tentado pelo mal supremo. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Ele cita, o mal cita isso daqui, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens, te segurarão pela mão e tu não pisarás em nenhuma pedra, não tropeçarás em nenhuma pedra. E Jesus responde ao mal, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus levou Jesus para ser tentado pelo mal. Agora, nós cedermos ao mal, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, que Deus a ninguém tenta, mas nós somos tentados por nós mesmos, pelas nossas próprias mazelas, por aquilo que não está curado em nós, por aquilo que nós tratamos com carinho, pelo mal que nós tratamos com carinho. Tá bom? Não nos deixes ser vencido, não nos deixe cair, não nos deixa que o mal que está em nós nos vença. Se houver a tentação, que ela venha, mas que o mal que há em nós não nos permita ceder a essa tentação. Mundo, segunda pergunta, não sei se respondi a primeira, mais ou menos, mas continue questionando. Mundo, Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflições. Mundo é onde nós vivemos. Infelizmente a religião faz do mundo, né, substantivo, essa palavra, um lugar negativo. Né? Eu não estou no mundo. Jesus estava no mundo. Né? Assim, olha, não tenho medo do mundo, não tenho medo da sociedade, não tenho medo daquele que te açoita e te destrói, não tenha medo dos problemas, não tenha medo disso. Fiquem sempre com o polegar para cima e não para baixo. Vocês vão ter aflições no mundo, mas saibam que eu venci o mundo. Eu venci essas aflições. E Jesus vence essas aflições confiando em Deus, colocando toda a sua proteção em Deus. Jesus questiona Deus, Jesus pede que Deus não siga com o seu plano. A gente vê isso lá no Getsemane, quando ele, orando, numa crise existencial tão grande que os poros se abriram e ele começa a suar sangue, transpirar sangue. E a ciência hoje explica isso como um excesso, um estresse absurdo, um nível de sofrimento psicoemocional muito grande. Quando ele diz assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E o cálice era morrer. Ele diz, mas não seja feita a minha vontade e sim a tua, porque a minha vontade é dar o fora daqui. Mas eu só vou embora se tu disseres, vai-te embora. E Deus disse assim, não, você vai ficar e vai morrer. E ele ficou. E ele venceu. Porque nós podemos vencer da mesma forma que ele. É possível vencer da mesma forma que ele, sem termos que morrer, porque ele já morreu. Nós vamos ter dificuldades, vamos passar por problemas, e depois que vencermos esses problemas, seremos honrados por Deus e teremos esse tempo somado à nossa vida lá na frente.
Está com problema? Cabeça erguida. Todo mundo tem problema. No mundo nós vamos ter problemas, aflições, mas tendes bom ânimo, estejam bem, fiquem bem. Jesus venceu o mundo. Então nós podemos vencer todas as situações que a vida nos apresenta. Respondi? Mais alguma pergunta? Temos algumas pessoas aqui. Aqui eu estou vendo no meu aparelho aqui que tem 8 pessoas assistindo. Ninguém mais vai fazer pergunta? A internet deve estar dificultando as perguntas, né? Vamos dar mais um tempinho para que você que tem alguma pergunta. Eu sei que a Ellen tem pergunta, mas eu não sei se a Ellen está online porque eu não estou vendo o verdinho. A Elda tem pergunta. Não sei se a Ruth tem alguma pergunta. A Ruth perguntava muito na igreja. E aqui, como minha esposa está forte. Ninguém mais? Então vamos lá. Se você tiver alguma pergunta para me fazer, ok? E de repente não está conseguindo, Ellen, as pessoas hoje estão procurando mais Deus? Eu creio que as pessoas estão procurando salvação, estão procurando livramento com essa pandemia. Eu creio que sim. Eu creio que as pessoas estão procurando Deus. As pessoas honestas, tá, Ellen? As pessoas de coração puro, né? E eu falei há duas meditações atrás que o coração puro é aquele coração que passa por problemas e sai bem. Faltou eu acrescentar isso. Passa por problemas, é provado pela vida, tem aflição na vida, sofre tentações, vence o mal, se cair, levanta. O Salomão fala disso, que é bom estar em dois, porque se um cair, o outro levanta. Se tiver frio, um esquenta o outro. As pessoas estão procurando Deus por medo. Já é uma boa coisa. Já é uma boa coisa. Procurar em Deus, nem que seja pelo medo. Não é? Eu tenho continuado os meus estudos sobre essa pandemia e realmente existem muitas informações desencontradas em tudo e em todos os lugares. De que isso está sendo manipulado por uma pessoa e por uma empresa nos Estados Unidos, que a vacina é que está disseminando a fragilidade das pessoas, que tudo isso é uma grande mentira, ou que esse vírus é mais forte do que se imagina e ninguém conseguiu encontrar ainda nada dele, enfim. Mas nós estamos procurando mais Deus, sim, porque eu creio que nos primeiros 15 dias todo mundo achava que no 20º dia a gente já estaria fora disso e nós estamos indo para o 70º dia. Nós estamos hoje, se eu não me engano, 68 dias ou 67 dias em casa. Nós estamos sim procurando mais Deus, eu acredito. A Ellen tem uma outra pergunta. O que ela falou? Escutei uma pessoa dizendo: não posso fazer do sofrimento do outro meu consolo. O que você diria sobre isso, sobre essa frase? Está certo. Nós não podemos fazer do sofrimento dos outros o nosso consolo. Mas nós devemos fazer do nosso não sofrimento o nosso motivo de agradecimento. Porque nós nos de certa forma, zombar do castigo. Porque algumas pessoas que nos são desafetas estão sendo castigadas por essa pandemia. Elas estão sendo afligidas. Ou porque foram acometidas pela doença, ou porque tem um parente acometido pela doença, ou porque um parente, um amigo morreu. Você está entendendo? Então eu não posso fazer da desgraça alheia o meu consolo, mas eu preciso fazer da minha não desgraça
o meu agradecimento a Deus. Existe uma diferença muito grande entre eu me consolar com a desgraça de Deus por não estar desgraçado. Dá um exemplo de consolar com a desgraça dele. Um exemplo de consolar com a desgraça alheia. Meu vizinho, não aconteceu aqui, graças a Deus, pelo menos não sabemos disso, mas vou dar um exemplo fortuito aqui. Meu vizinho pegou a doença, está mal no hospital, mas a minha casa não, né? Ninguém se afetou. Eu posso dizer assim, graças a Deus, porque na minha casa ninguém se afetou. Ou, graças a Deus, porque eu peguei o Covid e fui logo bem tratado e não morri. Eu tive primos que ficaram acometidos pelo Covid, né? Eu tenho uma prima que foi acometida pelo Covid e teve todos os sintomas, ficou isolada, escondida, poucas pessoas sabiam. Hoje ela está bem, graças a Deus ela está bem. Mais pergunta, né? Tá. Graças a Deus ela está bem. Outro casal de primos lá em Manaus, também acometido, já estão bem. Aí eu posso dizer assim, poxa, o meu primo pegou Covid, mas eu não peguei. Então ainda bem que eu não peguei. Eu não vou me consolar porque eu não peguei e ele pegou. Eu não vou me consolar porque se eu peguei foi só uma febrezinha. Eu não vou me consolar, eu vou agradecer a Deus por Deus ter protegido a minha vida, por eu não estar morto, por eu não ter ido para um hospital, por eu não ter ficado no hospital. E se ficar no hospital, vou agradecer a Deus porque vou sair do hospital. E se não sair do hospital, vou agradecer a Deus porque eu vou morrer e vou encontrar com Ele. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 8,15. Não, 1,18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nós temos que dar graças em tudo. Não é? Então, assim, não sei se fui claro com você, Ellen, mas não justificar, né? Não me consolar na desgraça dos outros, eu acho que está correto. Mas o que eu não posso fazer é deixar de agradecer a Deus pelo livramento. Tá bom? Não me consolar com a desgraça dos outros está corretíssimo, mas o que eu não posso fazer é deixar de agradecer a Deus. Eu não posso deixar de agradecer a Deus nunca pelo livramento que a minha família está tendo. Ok? Mais um. Com toda essa pandemia, com tantas mortes, etc., seria mais fácil a pessoa ficar descrente? Osamir. Sim, sim. Osamir, com toda essa pandemia, se seria mais fácil as pessoas ficarem descrentes? Sim, sim. E aí, eu vou te mandar, Osamir, esse vídeo, eu vou até postar, eu já postei esse vídeo nas minhas redes sociais, mas eu vou postar de novo. Porque nós temos essa noção de que Deus é bom, e que Deus vai ajudar, e que Deus vai livrar, e que Deus é assim, que Deus, né? Que Deus é um cara legal, que Deus é um cara bacana. Então, já que eu confio nele, já que ele é Deus e é bom, ele tem que ajudar todo mundo. Cara, se Deus tivesse de ajudar todo mundo, a gente tava frito. Você já pensou se Deus tivesse de ajudar todo mundo que está morrendo? Porque a gente acha que Deus tem que livrar o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso não sei quem, o nosso conhecido, o cara da nossa igreja que está morrendo. Ah, ele tem que ajudar, ele tem que me ajudar nisso, ele precisa me ajudar. Mano, o mundo estaria super, ultra, mega, power populoso. Né? E nós não sabemos, porque Deus não age de forma grupal, ele age de forma individual. Deus trata com cada um. Minha mãe era uma santa. Minha mãe era uma santa, cara. Minha mãe era maravilhosa. Não é porque é a minha mãe, não. Porque ela era uma pessoa maravilhosa. Ela treinava com 77 anos. Ela treinava uma escolinha de futebol. Coisa que eu, na época, com 40 e poucos anos, não tinha competência para fazer. Minha mãe treinava uma escolinha de futebol. Morreu
por um problema cardíaco. E do lado de cá a gente fica se questionando por que a dona Ruth morreu. Eu ouvi tanta gente falar isso. Por que a dona Ruth morreu? A dona Ruth morreu porque Deus quis que ela morresse. Porque estava na hora de Deus levá-la. E é simples assim, por mais doloroso que seja. Fica a saudade, fica a lembrança. Às vezes eu choro. Hoje eu choro menos do que eu chorava antes, né? Mas Deus continua sendo Deus no bom ou no mal. Agora, o que acontece, Osami, é que Deus tem regras. Como a gente viu aqui no Salmo 91. Deus tem regras para que a gente seja beneficiado por Ele. Ou livre do problema, ou amparado no problema. Você está entendendo? Quer dizer, ou Ele está com a gente na hora da peia, ou Ele nos livra da peia. Mas Ele tem regras para isso. E eu sei que muita gente não gosta quando eu digo, e eu tenho absoluta certeza, eu provo na Bíblia, que o corona, o Covid-19, o corona é obra divina para que as pessoas passem a buscá-lo, tê-lo como consolo, buscá-lo com todo o coração. Eu tenho essa prova na Bíblia. Na sua opinião, sentir medo não interfere em Deus? Não. Sentir medo é completamente natural. Só os loucos não sentem medo. Só um psicopata não sente medo. Sentir medo é completamente natural. Tá? É o nosso... É natural isso. Tá? Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, que mesmo na sombra, no vale da sombra da morte, Deus vai estar com a gente, se nós seguirmos os ditames que Ele fala. E já que nós estamos terminando essa série do Salmo 91, se nós seguirmos o que diz o Salmo 91, apesar do medo, nós seguimos em frente. Jesus ficou com medo. No Getsemane, Jesus ficou com medo. Ele pediu para Deus, passa de mim esse cálice. Ele ficou com tanto medo, o medo dele era tanto, né? Ele ficou com tanto medo, tão apavorado, um estresse tamanho psicológico imenso, que ele sangrou pelos poros. Jesus ficou com medo, é natural. Agora você pode, diante disso tudo, diante do medo, buscar a sua fortaleza em Deus. O medo é natural. Graças a Deus que a gente sente medo. Só os loucos não sentem medo. Não sentem medo. Não tem nada a ver com fé, né? Não tem nada a ver com confiança em Deus. Ter medo não significa não ter confiança em Deus. Não é isso, não. Ter medo significa que você está vendo que a sua vida está em perigo, que alguém está em perigo, que você, não é? Alguém que você ama está em perigo. Isso é natural. O medo é natural. Tá bom? Não tem a ver com você confiar ou não em Deus. Se você for buscar lá atrás a travessia do Mar Vermelho, por exemplo, os mais loucos, né? Os mais loucos queriam atravessar o mar a nado. Os covardes queriam voltar para o Egito, queriam se render ao exército de Faraó que estava vindo, né? E aqueles que estavam seguindo as ordens de Moisés ficaram ali na deles. Quando Deus deu a ordem para Moisés ir até o mar e cravar o cajado no mar, que o mar iria se abrir, existe um trecho na Bíblia que eu não consigo lembrar agora, mas ela diz que o mar só se abriu, que a água só se abriu no momento que um homem andou, confiou na fala de Moisés, ele andou até quase água no pescoço. E aí o mar foi abrindo. Ou seja, confiar em Deus não é a ausência de medo, é seguir em frente apesar do medo. Né? Você está entendendo? E não é também pular do pináculo, né? Entendendo? Não, eu confio em Deus, nada vai acontecer comigo, eu já vou sair, vou fazer a minha compra sem máscara. Não saia não, mano. Não saia não. Meu conselho para você é não saia, não seja louco. Jesus, filho de Deus, não pulou do pináculo do templo tendo todo o poder? Ele não fez isso? Por que você vai fazer? Não faça isso. Então, ter medo, Ruth, é completamente natural. Faz parte da vida o medo, graças a Deus. Tá? Agora, medo com confiança é bênção.
Confiar em Deus é bênção. Certeza e desespero. Tá bom? Tristeza bate, momentos de tristeza batem, o pranto bate, mas o desespero não pode acontecer. A tristeza acontece, mas o desespero não pode acontecer. Porque se o desespero acontecer, é sinal que você não tem esperança na confiança que Deus pode salvar você. Você está entendendo? O livramento de Deus vem através da nossa confiança nele. Deus, eu estou morrendo de medo, mas eu vou seguir em frente porque a tua palavra diz que eu devo seguir em frente. Então eu vou seguir em frente apesar do medo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Tudo bem, Marcinho? Faz tempo, hein? Por que existem os ateus? Boa pergunta. Estou preparando uma aula. Eu estou preparando uma aula para as minhas turmas de ensino religioso e eu fui fazer uma pesquisa sobre os religiosos, a quantidade de religiosos no Brasil, né? E cada uma das religiões. Se eu disser para você que os ateus são maiores, existem mais ateus do que muçulmanos e judeus, você não acredita. Agora, quem é o ateu? O ateu é aquela pessoa que diz não acreditar em Deus. Só que eu digo para você uma coisa, que os ateus, ateu de fato quase não existe. Porque o ateu é aquele que não acredita. Se ele não acredita, ele não menciona. Se ele não acredita, vamos lá. Se eu não acredito em Deus, é indiferente para mim. Eu não tenho nem o que falar nada a respeito de religião nenhuma, porque eu não creio nisso, eu não tenho o que discutir. Então existem poucos ateus. Porque quando as pessoas são questionadas porque são ateus, elas começam a fazer uma dissertação, uma tese de mestrado. Por que ela não acredita em Deus? Ela conhece mais Deus do que muita gente. Eu conheço ateu que conhece mais Deus do que muito crente, que muito católico, que muito cristão. Conhece Deus pra caramba. Né? Eu tenho um amigo, não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, né? Muito meu amigo. Ele não acredita em Deus, mano. Mas ele conhece Deus, ele conhece a Bíblia muito mais do que muita gente. Muito mais. O ateu é aquele... O ateu é a pessoa... Por que existem ateus? Não sei. Vou te ser honesto, Ellen, eu não sei por que existem ateus. Não sei. Né? Talvez por alguma desilusão, talvez por alguma mágoa, eu não sei por que as pessoas se dizem ateus. Né? Por uma questão filosófica, não sei. Por exemplo, acontece que nós levamos o termo ateu só para o lado religioso, né? Mas, por exemplo, eu sou um ateu na política. Eu não acredito na política brasileira. Eu sou ateu com relação à política. E eu não discuto mais política. Você, Ellen, que me conhece, eu militei... Não, porque o termo ateu não tem nada a ver com Deus. Ateu é aquele que não acredita. Né? Eu posso não acreditar em Deus, posso não acreditar em você, posso não acreditar na espécie humana, posso não acreditar na política. Né? Ateu é não acreditar. Aí você escolhe em quem você não acredita. Não é? Eu não acredito mais na política brasileira. Eu sou um ateu em relação à política brasileira. Né? Agora, eu gostaria, eu sempre falo isso. Eu sempre cito um exemplo, Ellen, muito interessante, do Will Wallace. O Will Wallace era um diretor de cinema americano, já morreu. Ele é o responsável pelo épico, né,
filme dos filmes, Ben-Hur. E reza a lenda que ele ficou buscando informações para fazer um filme para desconstruir Jesus e desconstruir os judeus, o cristianismo, etc, etc, etc. E ele foi buscar em tudo quanto foi informação, livro, enfim, foi buscar em tudo quanto ele podia para montar o roteiro, fazer a sua história. Aí um dia ele passou, parece que foi um pastor, ele foi a uma igreja, e perguntar de um pastor. E o pastor olhou para ele e disse assim: olha, só tem um lugar onde você pode encontrar o que você quer. É a Bíblia. Não sei se, eu não lembro se na história esse pastor deu uma Bíblia para ele ou se ele foi numa livraria e comprou a Bíblia e foi ler. Começou a ler a Bíblia. Parece que leu a Bíblia em alguns dias, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quando ele terminou a Bíblia, ele estava convertido e ele fez o contrário daquilo que ele estava querendo fazer. Ele fez um filme, Ben-Hur, é um longa-metragem de mais de 2 horas, que fala e enaltece o poder da confiança em Deus, o poder de um povo escolhido por Deus. E não me pergunta quais os critérios de Deus para escolher esse povo. Eu sei que ele escolheu esse povo por meio de um homem, que é Abraão, e enaltecer a vida de um personagem extremamente contraditório e fascinante, que é Jesus de Nazaré. Por que que existem os ateus ainda? Não sei. Eu sei que no Brasil eles são mais de 1 milhão. Mais alguém? Tudo ok? Osamir, por que as pessoas questionam tanto a Deus? Exemplo: eu confio em Deus, e depois? Por que, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Osamir, porque nós temos a necessidade de ter as coisas sob controle. Então nós queremos ter Deus, ações de Deus sobre o nosso controle. Nós queremos ser sempre retribuídos. Se nós fazemos o bem, queremos ser retribuídos. Se nós estamos nos comportando direito, nós queremos ser retribuídos pelo nosso bom comportamento. É como se faz uma barganha, né? Eu tenho um livro do pastor Caio Fábio. Esse livro aqui. Só que está ao contrário, né? Sem barganha com Deus. Esse livro aqui fala daquilo que nós não devemos pensar que Deus é. Seja bom porque você precisa ser uma pessoa boa. Seja honesto porque você precisa ser honesto, porque faz bem ser honesto. Seja íntegro porque faz bem ser uma pessoa íntegra, não é? Seja um bom marido, um bom pai, porque faz bem, é digno para um ser humano ser uma pessoa boa, ser misericordioso, perdoar. Mas não faça isso esperando de Deus alguma coisa. Faça de Deus a sua morada, como a gente estudou aqui. Faça de Deus o seu auxílio. Faça de Deus a sua fonte de inspiração. A comida que te alimenta e a comida que te faz falta, né? Eu acho que mais importante que a comida que alimenta é a comida que faz falta. Né? Vai atrás, busca. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O apóstolo João,
na sua segunda carta, se eu não me engano, ele diz o seguinte: vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque vocês têm à disposição de vocês o Espírito Santo que vos ensina. Tá? Ninguém que busca a Deus com todo o coração precisa que alguém ensine. Vocês não precisam que eu ensine. Se vocês buscarem a Deus, vocês não precisam que eu ensine vocês. Não precisam. Porque Deus, o Espírito Santo de Deus, alcança você e começa a ensinar a você, e você de repente diz assim: como é que eu sei disso? Eu não sabia disso. Como é? É porque Deus revelou para você. Agora, você tem que começar a ler a Bíblia, não é? E eu aconselho vocês, o meu conselho a vocês que estão me assistindo, que não têm o costume de ler a Bíblia, não têm intimidade com a Bíblia, façam o seguinte: me peçam no reservado, no privado, no PV, ou na própria linha de comentários, me peçam um livro chamado Um Ensaio sobre a Verdade. Eu escrevi, 2 anos atrás, um livreto chamado Um Ensaio sobre a Verdade, onde eu digo como é que você pode começar a encontrar a verdade que liberta, como é que você pode descobrir os segredos de Deus, como é que você pode começar a conhecer a Deus. Correto? Muitas pessoas dizem assim: olha, você começa lendo o Evangelho de João. Eu, muitas vezes, durante muitos anos, eu ensinei isso. Você que começa a ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Só que existem algumas coisas ali que precisam ser explicadas. E eu pergunto o seguinte: como é que você quer conhecer o Filho sem você ter conhecido o Pai? O meu caminho é: conheça o Pai para você poder conhecer o Filho. Conheça o Criador para você poder conhecer a criatura. Conheça aquele que formou tudo para você saber, para você conhecer aquele que é o suprassumo da formação de Deus, que é Jesus. Jó mostra a história de um homem que perdeu tudo e nunca deixou de confiar em Deus. Foi castigado por Deus. Eu já te respondo essa pergunta também, Ellen. Deus castiga sim. Deus castiga. E ele castiga porque ele quer o nosso bem. Da mesma forma que você castiga o Arthur, né, e vai castigar o Heitor, como eu castiguei os meus filhos, como eu e Marilena castigamos os nossos filhos. Nós castigamos porque nós queremos o bem. Então Deus castiga. Leia essa passagem que eu falei para você, Deuteronômio capítulo 28. Você vai ver que é um castigo horrível. Horrível. Deus determina que aqueles que não seguirem os seus mandamentos, que não obedecerem às regras dele, vão passar tanta fome que irão comer os próprios filhos. Deuteronômio capítulo 28. E depois o 31, de 16 a 19. Deuteronômio 28 é o capítulo inteiro. Então, assim, nós queremos, Osamir, ter o controle de tudo. Nós queremos barganhar com Deus o tempo todo, não é? Nós reduzimos Deus ao comportamento humano, onde eu vou fazer isso e Deus vai fazer aquilo. Eu vou obedecer, ele vai me premiar, não é? Eu vou dar o meu dízimo e ele vai me retribuir com um carro novo. Eu vou dar a minha poupança para ele e ele vai me dar uma casa nova. Isso é estelionato, galera. Pelo amor de Deus, isso é coisa do capeta. Isso é coisa de gente que não tem escrúpulo, que ganha dinheiro com gente boba. Eu ia falar uma outra palavra aqui, mas eu não vou ofender ninguém, não. Né? Hein? Tenho pânico. Você está entendendo? Então, assim, seja bom, seja honesto, seja fiel, seja ordeiro, seja decente, seja uma pessoa íntegra, porque você precisa ser assim. Porque nós, homens de bem, homens e mulheres de bem, somos honestos. E não porque a gente está esperando de Deus alguma coisa especial. Entendeu? Não porque estamos esperando algum. Não. Nós somos porque somos. E não por alguma consequência. Mas Deus livra.
Está escrito aqui, e a gente não pode fugir dessa verdade. Porque ele me conhece, porque ele me chama pelo nome, porque ele clama por mim, porque ele me ama, porque ele mora comigo, eu vou proteger. Eu vou apanhar junto com ele. Já pensou? Se Deus não puder evitar a peia, ele apanha contigo. E aí a gente vem lá para aquela figura da águia, né? Abre a asa, deixa a peia bater nele. Você apanha só um pouquinho, a peia maior está sendo em cima dele. Osamir, pós-pandemia, será que depois de tudo isso passar, as pessoas vão continuar buscando a Deus com a mesma fé que procuram hoje? Acho que não. Acho que algumas pessoas sim. A minha certeza com a pandemia, é que Deus não quer mais reuniões em templos. E isso, se Deus permitir, no domingo eu vou falar, eu vou fazer uma live no domingo sobre isso. Eu ia gravar, mas eu não me dou muito bem com gravações. Eu prefiro estar interagindo, olhando para vocês aqui, interagindo com vocês. O meu entendimento que com essa pandemia Deus não quer mais reuniões, ajuntamentos. Ele não quer mais. Ele quer morar no coração das pessoas, ele quer que as pessoas o cultuem nas suas casas, nas suas famílias, nas suas vidas. Você está entendendo? Por quê? Porque cansou, chega. É muita roubalheira, é muito estelionato em nome de Deus, pelo amor de Deus. Ele cansou disso. E se você acompanhar comigo as lives que eu fiz sobre corona, eu quero nesse final de semana colocar na minha playlist no YouTube os 8 estudos sobre corona. Não é? Mas eu não acredito, Osamir, que todas essas pessoas que hoje estão buscando a Deus com fervor, pedindo que isso tudo passe, depois que isso tudo passar, vão continuar. Não creio. Muitas pessoas o conheceram agora e vão permanecer. A Helena está me lembrando aqui, muitas pessoas que estão o conhecendo agora vão permanecer no caminho. Não é? Vão permanecer porque é bom, é gostoso, é bom estar com ele. Eu mesmo sou um exemplo. Há quantos anos eu não estudava a Bíblia, não falava, não ensinava, não ministrava? Desde 2012. Há 8 anos. Há 8 anos. A minha mãe morreu em 2011. Em 2012 eu deixei o pastorado da Igreja Batista Emanuel. E de lá para cá, acho que não preguei 10 vezes. Nesses 8 anos eu não fiz nenhum estudo 10 vezes, vamos dizer. 10 não, umas 20 vezes, vai. Porque eu ainda cheguei a reunir aqui em casa durante algum tempo, durante alguns meses. E para mim mesmo essa pandemia serviu para que eu retornasse a entender que as pessoas precisam ouvir o que eu tenho para falar. Para mim foi bom. Você está entendendo? Me pediram para falar e eu senti essa vontade louca de falar, de mostrar para as pessoas que não é tão ruim assim. Deus está falando. Por mais bravo que Deus seja, ele continua sendo Deus. Por mais terrível que ele seja, por mais que ele queira castigar as pessoas, ele continua sendo Deus. E Deus é Deus. Não é? Existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, que a misericórdia de Deus excede o seu juízo. O que significa isso? Que Deus é capaz de voltar atrás quando ele determina um juízo contra nós, se ele ver o nosso coração puro, se ele ver o nosso coração inclinado para ele. Né? Eu espero realmente que algumas pessoas, depois dessa pandemia, continuem. A Ellen fez uma pergunta. Não, a procura hoje é só por conta do medo. Eu creio que muito da procura de hoje é por conta do medo.
infelizmente, muito da procura, até entre os religiosos, é por conta da falta de verba. Porque todo domingo o cara puxa o dízimo, né? Todo domingo corre a sacolinha, todo domingo entra 500, 600 contos, 300 contos, né? Igreja pequena, tá entendendo? Quer dizer, estamos há quase 70 dias. Então são vários domingos que não rola grana. A não ser que o irmão transfira para a conta bancária da igreja. Se a igreja tiver uma conta bancária. E se o irmão tiver uma conta bancária que puder transferir, senão ele tem que passar lá na tesouraria da igreja para dar. Sabe? Sabe, já deu. Isso aí já. João, o que ele. Eu vi o João entrando. Tudo bem, meu querido? A corrupção, o que é que ele falou da corrupção? A corrupção junto com a incompetência, a ganância está a dar o resultado que vemos hoje em dia. Perfeito. O que nós estamos passando hoje é fruto da corrupção, incompetência e ganância humana. Perfeito. Exatamente isso. É exatamente isso. Se o mundo, e não é o Brasil, é o mundo. O mundo. Se o mundo usasse o dinheiro do contribuinte para o contribuinte, nós não estaríamos lascados como estamos. Muito bem apontado. Muito bem apontado. Ellen, uma pena. O que ela falou aí? Não atualizou para você? Uma pena que as pessoas assistindo essa live, poucas pessoas, né? Eu ficarei até, sabe-se Deus, que horas fazendo perguntas. Mas você pode fazer perguntas a hora que você quiser. E qualquer um de vocês que estão me assistindo podem fazer perguntas e vocês sabem disso. Parabéns, obrigado, Alexandre, por compartilhar todo o conhecimento. Eu é que agradeço, porque vocês me provocam estudar e ter o que dar, ter o que ter para dar. Eu agradeço muito vocês por isso. Oi? Faz uma live para perguntar o que eles quiserem no assunto. Meu bem está me propondo aqui uma coisa, eu fazer uma live aberta para só bate-papo, perguntas. Vocês fazem perguntas e eu respondo. Né? Podemos fazer isso sim, sem nenhum problema. Né? Eu também vou perguntar para vocês, viu? Eu não sei tudo não. Eu venho com os meus dicionários para cá, o meu computador, porque como eu não sei de tudo, eu às vezes fico com uma inveja daquelas pessoas que têm esse livro aqui na cabeça. Eu não tenho, gente. Eu não guardo versículo, eu não guardo capítulo, eu guardo temas, eu guardo assuntos e eu coloco aquilo que eu lembro. Grande abraço, Jadeilson. Grande abraço. Bom ver você aqui, viu? Mais alguma pergunta, meus queridos? Se vocês lembrarem de alguma pergunta, tiverem alguma pergunta depois que nós finalizarmos esse encontro, e eu preciso finalizar, senão vai ficar muito grande para eu poder subir para o Facebook, para o YouTube, manda essa pergunta, eu gravo um vídeo e mando e publico o vídeo respondendo as perguntas de vocês, sem nenhum problema, com o maior prazer. Tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, a todos vocês que participaram, que perguntaram. Os corruptos são ateus? Não, os corruptos são safados. A corrupção já está provada, Osamir, que a corrupção é a pior doença que existe. A corrupção é uma doença. A corrupção é uma doença. E já está comprovado que o corrupto não tem cura. Né? A ciência comprova que o corrupto não tem cura. É uma doença que só Deus cura o corrupto. E o interessante é que o corrupto ele não quer saber de Deus. Do ponto de vista sério. Ele quer saber de Deus para ganhar voto. Né? Ele é corrupto até nisso.
ele engana os fiéis dizendo que ele é de uma determinada religião, ele é pastor, ele é padre, ele é bispo, ele é apóstolo, ele é sei lá o que mais, mas ele é corrupto. Ele só está vestido de cristão. Ele é o lobo em pele de... Ele é o lobo em pé de lobo. Em pé de leão. É o pior bicho que existe, é o corrupto. Ele não é ateu. Ele é um safado. Entendeu? Porque se ele fosse ateu... Porque vamos lá. Eu conheço ateus de verdade que são pessoas do bem. Que não usam o nome de Deus para dizer que fizeram bem. Sabe? Eles são pessoas maravilhosas, coração bom, coração puro. Eles são mais de Deus do que muita gente diz que é de Deus. Né? Conheço gente assim, eu tenho amigos assim que são mais do bem do que... Agora, tem gente que fala em Deus... que eu vi uma cena, alguns meses atrás, acho que foi ano passado, veio até Itacoatiara um grupo de judeus messiânicos e fizeram uma festa na Casa Legislativa aqui de Itacoatiara e, aspas, tá? Ordenaram um dos membros daquela casa como judeu. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei pasmo de ver quanta futilidade de alguém que tem um plano de poder, né? E fez acordo com quem está no poder para galgar o poder que ainda não tem. Corrupto. Ambos. Tanto aquela pessoa que se diz judeu messiânico, que parece que engoliu um avestruz, todo empapuçado, né? Quanto o político que foi recebido como um judeu. Apesar de ter ascendência judaica. Eu também tenho ascendência judaica, mas eu não me arvoro ser judeu. Tá bom? Então vamos fazer assim, gente. Façam as perguntas. Caprichem nas perguntas. Não tenham pena de mim não, viu? Capricha na pergunta que eu vou atrás, vou gravar um vídeo e vou te responder. Tá bom? Te agradeço muito, 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 muito mesmo. Essas 4 noites que nós passamos juntos, fazendo essa meditação sobre o Salmo 91. Lembrando que lá no canal do YouTube, Alexandre Rocha Professor, você vai lá, vai na playlist. Osamir, por que alguns templos só se falam em Jesus e em outros só se fala em Deus? Qual seria a diferença? Vamos lá. Mas antes deixa eu terminar o que eu estava falando, Osama. Lá eu tenho um canal no YouTube agora, Alexandre Rocha Professor, já tem uma playlist com essa série. Quando terminar isso aqui eu vou baixar para o meu computador e vou subir esse vídeo, essa live para essa playlist do Salmo 91, tá bom? Então vai lá, se inscreve, curte, toca o sininho, né, comenta, porque você bateu no sininho, quando eu colocar alguma coisa nova, mesmo que não seja live, você vai saber que eu postei alguma coisa nova lá, tá bom? Osami, por que alguns templos, algumas igrejas só falam em Deus e outras falam em Jesus? Muito bem. Sua pergunta é muito oportuna. As religiões abrâmicas, né, aquelas que vêm de Abraão, que no caso são duas, o islamismo e o judaísmo, eles falam em Deus. O islamismo trata Deus como Alá e o judaísmo trata Deus como Adonai, Hashem. Hashem significa o nome, né? Shem é nome, Hashem é o nome.
Eles não citam o nome de Deus. Porque eles não acreditam que Jesus seja o Messias prometido. É por isso que eles não tratam Jesus como a figura central. Tá certo? Principalmente essas duas igrejas, não é? Essas duas religiões, esses dois segmentos religiosos, o islamismo e o judaísmo, eles não creem em Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Já o cristianismo, que é dividido em catolicismo e protestantismo, de onde vêm os evangélicos, e aí todas as ramificações, as divisões que o protestantismo causou, inclusive nele mesmo, algumas delas creem em Jesus como o objeto central das suas pregações. Outras nem tanto. Colocam mais Deus como objeto central das suas pregações, ou colocam, os seus pregadores colocam a si mesmos como objeto central das suas pregações. Eu coloco Deus como objeto central das minhas pregações e coloco Jesus também como objeto central das minhas pregações, como o ser central das minhas pregações, mas o meu foco é fazer com que as pessoas entendam que Deus não é obsoleto, que Deus não passou, que Deus não é velho, que o mesmo Deus que fez os milagres lá no Egito, que fez tudo aquilo que você pode um dia vir a ler na Bíblia, é o mesmo Deus de hoje, não é? E que Jesus é o seu representante maior. O apóstolo Paulo diz o seguinte: só há um único Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Ele diz o seguinte: só há um único Deus. E esse um único é eu falei para vocês, eu não sou bom de gravar passagens bíblicas. Eu não tenho essa... Mediador entre Deus e os homens? O único mediador entre Deus e os homens é Timóteo. Não. Não. Mas sim, vamos lá. O apóstolo Paulo diz, está aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, muito obrigado, Senhor, por ter me mostrado isso. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele diz assim: pois Deus é único, só há um único Deus, não há outro, e só há um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus, o Messias, o ser humano. Deus é o único absoluto, ninguém pode questioná-lo. Ele é o único, ele é o todo-poderoso. E só há uma pessoa, um ser que nos liga a Deus, que é Jesus, o Messias. E Paulo faz uma afirmação aqui que desmonta toda a teologia humana. Jesus, o Messias, o ser humano, um homem. Simples assim. Por isso que a minha fala é sobre Deus. Deus é o ser todo-poderoso. Jesus é o ser humano que me salva. Ele é o filho primogênito, o primeiro a ser gerado. É aquele pelo qual nós somos salvos. É aquele que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Mas Deus é o maior de todos, é o Criador. Sem Deus não haveria Jesus. Sem Deus não haveria salvação, sem Deus não haveria Salvador. Sem Deus não haveria ressurreição, sem Deus não haveria vida eterna.
Então Deus é o princípio de tudo. Deus é o Aleph e o Tav, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É Deus. Por que as igrejas optam? É uma questão filosófica. As igrejas optam por uma linha ou outra por uma questão filosófica. Vai de quem está dirigindo a igreja. Na Convenção Batista Brasileira, da qual eu fiz parte muitos anos, a igreja não tem dono. Não é? O templo, a congregação não tem dono. Se a igreja não estiver mais gostando do pastor, ela pede que o pastor saia e ela chama outro. Mas nos dias de hoje, a igreja tem dono. O cara resolve montar uma igreja, ele é o dono da igreja, ele fica nessa igreja pro resto da vida até morrer. E olhe lá. Você entendeu? E aí ele põe nessa igreja a filosofia dele e vai para essa igreja quem está de acordo com a filosofia dele. Não é? A Igreja Batista, por exemplo, o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio, ele chama as igrejas batistas de igrejas tradicionais, igrejas raiz. Mas tem as igrejas cassino, que são essas que estão pedindo dinheiro pela internet, vendendo feijão, vendendo meia, vendendo cuspe, vendendo sei lá o quê, respiração presa em garrafa, né? Toalha, tijolo, vassoura, né? Daqui a pouco estão vendendo camisinha ungida. É uma maluquice, meu amigo. Mas os caras são donos da igreja. Valdomiro é dono da igreja dele, né? E ele prega a filosofia que ele quer e vai para lá quem quer, pô. Simples assim, não é? Como eu não sou dono da igreja, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus, a igreja é dele. Igreja significa assembleia. É assembleia do ponto de vista legislativo, tá? É uma legislatura espiritual. A igreja é uma legislatura espiritual. E Jesus fala o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. O que vocês ligarem no céu será ligado na terra. Ou melhor, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Vocês já imaginaram se a igreja de verdade, levasse isso a sério? Você acha que existia corrupto vivo? Você acha que nós estaríamos lascados, desculpem o termo, como nós estamos, se a igreja levasse isso a sério? Não estaria, meu amigo. Porque 3, 4 pessoas estariam se reunindo, orariam para que Deus tirasse aquele cara do mapa e aconteceria. Porque foi o que Jesus falou. Agora as pessoas não querem saber disso, elas querem saber de ter um ar-condicionado, de ter uma banda, de ter um não sei o quê, de ter uma cortina nova, de ter cálice para ceia, de ter, né? Eventos, festas e não sei o quê. Não querem saber do que é sério, cara. Eles só querem saber de brincadeira. Você está entendendo? Então, como eu não sou dono de igreja, eu não vou montar uma igreja para mim. Eu comecei algum tempo atrás fazer o Casa de Ensino, Beit Aleph Casa de Ensino. Deus me permitiu fazer isso durante algum tempo. Depois eu disse assim, chega, acabou, parou. Então, eu já não tenho nada. Se você for lá no meu YouTube, o que tem aqui na assinatura do ladinho esquerdo é o meu AR, Alexandre Rocha. Por quê? Porque sou eu que estou falando. Sou eu que estou falando. Pronto, eu não tenho bandeira de igreja, eu não tenho nem time de futebol, para vocês terem uma ideia. Não, mas isso aí não vem ao caso. Mais alguma pergunta? Boa noite, Alex. Vai ficar muito comprido. Vai ficar comprido, já passa de 1 hora. Com certeza já passa de 1 hora. Mas olha, muito obrigado, vocês... Já chegou a 14, a 15, já foi, agora nós temos em 8, estabilizando vocês que estão assistindo 9. Muito obrigado, gente. Vamos encerrar hoje, tá bom? Vamos encerrar por hoje. Faça a sua pergunta, eu insisto, faça a sua pergunta que eu vou gravar um vídeo respondendo a sua pergunta, tá bom? Exatamente, leia e releia. A Marilena está me lembrando aqui, muito obrigado, meu bem. Leia e releia, lá vai o Rosami de novo. O dízimo é bíblico, existe um valor específico na Bíblia. Na Bíblia diz, quem dá mais recebe mais. Mano,
Esse é um vídeo só. Esse é um vídeo. Esse é um vídeo e um livro. Tcharam! Cadê? Vê se você me ajuda aqui. Tá vendo? Vai lá. É o teu? É o meu. Eu tenho 2 exemplares aqui, deve estar aqui por baixo. Eu tenho um livro, Osamir, você sabe disso. Tá aqui. Eu tenho um livro chamado Minha Verdade sobre o Dízimo, onde eu trato exatamente a questão do dízimo. O dízimo ele é uma ordenança bíblica. O que significa isso? Eu vou fazer o seguinte. Amanhã a gente vai falar sobre o dízimo. Combinado? Amanhã eu vou fazer uma live só sobre o dízimo, mas eu vou responder a tua pergunta. Não existe valor específico, especificado para dar o dízimo. O dízimo significa dizimar, exterminar, acabar. Acabar com o quê? Com a dor do outro. Seja com comida, seja com abraço, seja com conselho. Você vai acabar com a dor do outro. Na época de Jesus, lá antigamente e até muito antes de Jesus, quando Salomão construiu o segundo templo, quando Salomão construiu o primeiro templo, havia uma coisa chamada Casa do Tesouro. O que significa isso? É que as pessoas que recebiam dinheiro, comida, e eu vou tratar isso amanhã com vocês, existem algumas formas de dízimo. Elas levavam a comida, o dinheiro e guardavam lá. Para quê? Para que o pobre que não tivesse comida, dinheiro, sustento, azeite, farinha, seja o que fosse, ele ia ao templo e recebia do sumo sacerdote o seu mantimento, o seu alimento para comer. Tá certo? Com o passar do tempo, e já bem para cá, virou estelionato. Porque a pessoa pegou dízimo, vem de 10, né? 10, então é 10%. Não. Dízimo é dizimar, exterminar, acabar com o que está te fazendo sofrer. Correto? Eu também tenho esse livro aqui em e-book. Se você estiver interessado, quem estiver interessado, vocês estiverem interessados, me peçam que eu mando gratuitamente esse livro aqui, Minha Verdade sobre o Dízimo. Tá? Você pode dar o seu dízimo, deve dar o seu dízimo. Para quem? Peça a orientação de Deus. Existem creches que precisam de alimento, existem creches que precisam de remédio, de fralda, de tinta para pintar a parede, de gente para fazer o bem. Você trabalha com um rapaz, com um amigo, com o teu patrão, se não me falha a memória, ele é uma pessoa que dá o dízimo para a terra dele. Ele é o melhor exemplo de um dizimista. Não é? Ele compra milhares e milhares de reais de comida, de remédio e manda lá para a terra dele. Não é verdade? Isso é dízimo. Isso é dízimo, com Osamir. Isso é dízimo. Correto? E na minha cabeça, hoje funcionaria o seguinte: não haveria necessidade das pessoas estarem preocupadas com os seus empregos, quem é que está passando fome. O Zé da Pipoca fez uma postagem no Facebook pedindo ajuda, porque ele não, tadinho, não pode sair para vender a pipoca dele, estava passando fome. Aí alguém foi lá, levou rancho para ele, etc, etc, etc. Tá? Fez bem, mas também fez errado. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não saiba. Ou seja, você vai ajudar alguém, ajuda sem que ninguém saiba. Não precisa ficar sabendo.
Você não tem que bater palma. Olha, gente, tá vendo aqui, eu tô doando 1 milhão de cestas básicas. Ninguém precisa saber. O dizimista de verdade não quer aplauso, ele dizima, extermina a dor do outro. Correto? Na minha opinião, Osamir, e vocês que estão me ouvindo, o que era para ser feito agora era o seguinte: as igrejas deveriam ter, e eu, quando era pastor de igreja, falei isso várias vezes. Era para ter o seu caixa, o dinheiro. Olha, quem é que da igreja que está passando necessidade porque não pode trabalhar por causa do Covid? Vamos fazer o rancho do mês e vamos levar para ele. Quantos meses vai ser necessário? Tantos meses, vamos levar para ele. E aí sim é legal a gente dar para a igreja, dar para a congregação o dinheiro. Aí sim é bom, porque a gente sabe que vai ser revertido para o bem social, sabe? Tem igreja que está fazendo isso, Marilena está lembrando, muito bem lembrado. Tem igreja que está fazendo isso, há congregações que estão fazendo isso. Católicas, algumas congregações católicas, algumas igrejinhas católicas estão fazendo, algumas protestantes estão fazendo isso, mas isso tinha que ser feito por todo mundo, porque isso é uma ordenança bíblica, é cuidar do pobre, cuidar de quem está necessitado, sabe? Não é eu fazer, olha, eu vou vender aqui para vocês um feijão por R$1.000, porque é um feijão santo. Feijão santo é... Tá entendendo? Pelo amor de Deus, gente. Isso é estelionato. Dízimo é que você vai dizimar, acabar, exterminar a dor do outro. Se você quiser, me peça o livro que eu te mando o e-book. Ele está prontinho. E pode estar pertinho de você, né? É. Sabe, alguém que pode estar do teu lado, precisando ali, você tem alguma coisa sobrando, vai e dá. Sabe? E a Bíblia diz o seguinte, Deus diz o seguinte: se você fizer isso, eu vou te dar mais, eu vou te dar em dobro. Se você ajudar o outro, não vai te faltar, porque eu sei que você tem um coração puro para você entregar sempre o que o outro precisa. Realmente a definição do dízimo ela é linda, ela é maravilhosa. Ela é algo divino e não essa pouca vergonha, essa porcaria, essa ladruagem, essa roubalheira que está por aí. Mas eu não sei se você tem, Ellen, esse livro aqui. Não sei se você tem, mas se não tiver, pede que eu mando, viu? Vocês todos aí, peçam que eu mando de graça, sem nenhum custo. Eu mando o e-book para vocês com muito prazer. Tenho que mandar ou pelo e-mail, se você puder mandar o seu e-mail, você me manda seu e-mail que eu te mando pelo e-mail, ou você me chama pelo WhatsApp e eu te mando. Minha esposa aqui já está dizendo, vamos embora, já vai para 2 horas. Gente, a gente precisa terminar, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. E já vamos marcar para amanhã. Vamos falar sobre o dízimo. Aceitei a provocação do Osamir e a gente vai trabalhar sobre o dízimo amanhã. Fechado? Vamos falar das 5 práticas de dízimo. Tá certo? Vamos falar sobre isso e como Deus abençoava e ainda abençoa o seu povo quando ele pratica o dízimo da forma correta. Um beijo grande. Deus abençoe.